Olha só, a CPI da Lagoa da Pampulha termina em pizza e o relator Braulio Lara afirma que mesmo com o relatório dele sendo rejeitado pelos integrantes da comissão, ele vai cumprir o protocolo e enviar o resultado do trabalho para o Ministério Público Federal. Aí, a presidência da Câmara Municipal, Eduardo Costa, anunciou uma nova CPI da Lagoa da Pampulha. Mas como é que pode? Vai investigar tudo de novo? Ouvir as mesmas pessoas? Fazer o mesmo trabalho depois de 6 meses de trabalho exaustivo da comissão? Bom dia. Bom dia para todo mundo. Eu não jogo no time dos que gostam de criminalizar a política. Eu tenho consciência de que tudo que nós vivemos, o preço do pão, do aluguel, do ônibus, da escola, do médico, tudo depende da política. Eu não gosto de criminalizar a política. E entre as várias instâncias da política, aquela que eu faço questão de defender mais é exatamente o legislativo. Porque entendo que vereadores, vou começar pelo outro lado, que senadores, deputados e principalmente vereadores são alvos de crítica permanentemente. Pouca gente ajuda. Mas para eu ajudá-los, eles têm que me ajudar. Eu estou batendo aqui há 6 meses que essa CPI é importante, que ela vai gerar resultados interessantes, que a Pampulha precisa ser discutida. Ontem, anteontem, eu repeti aqui, sou a favor, gosto muito da CPI e tal. E aí, tem esse resultado pífio. Estou triste, a palavra é essa, triste. E eu vou passar a bola, senhor está com a sua anuência, vou pedir a você que passe a bola para o Dan Fonseca, porque o Marcelo, ele acompanha isso muito mais do que eu. Então, eu tenho certeza que ele tem números que vão corroborar a minha frustração. Ô Marcelo, bom dia para você. Pelo meu conhecimento, é a primeira vez que eu vejo um relatório de CPI não ser aprovado e uma casa legislativa dizer assim, nós vamos começar a CPI de novo, fazer tudo de novo. Bom dia. Bom dia, Eustáquio. Bom dia aos amigos do Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Nós já vimos alguns episódios em que o parecer é rejeitado, né, o relatório final é rejeitado, mas não ser nem sequer votado realmente é bem raro. E é interessante porque foram 6 meses de trabalho, né, até trouxe os dados, são mais de 30 oitivas, né, mais de 50 horas em depoimentos e mais de 20 mil páginas de documentos foram levantadas ao longo desses 6 meses. E simplesmente não tem uma conclusão, ficou nessa indefinição. Agora a gente vale questionar, né, será que se convocar uma nova CPI é a solução? Né, será que, já que os vereadores, depois de 6 meses, né, 180 dias, não conseguiram chegar a um acordo sobre quem são os responsáveis pelos problemas, será que é uma solução fazer isso tudo de novo? A Câmara que teve um papel, nesse primeiro semestre, teve um papel importante, né, na redução da passagem de ônibus. A Câmara de BH, que tem tanta coisa para ser discutida, a fiscalização do transporte público em Belo Horizonte, né, a situação do bairro da Lagoinha, né, que a gente comentou aqui outro dia, precisa de uma atenção, e vários outros problemas, né, atenção aos moradores de rua, né, o Belo Horizonte vive uma crise muito grave nesse sentido. Então são muitos problemas que a Câmara, que os vereadores precisam se atentar. Será que refazer uma CPI, voltar a ter os mesmos embates, vamos convocar de novo as mesmas pessoas? Vamos ouvir novamente os depoimentos repetidos, né, nessa mesma comissão? Eu acho que não pode deixar uma briga política, né, porque pelo menos nessa reta final da CPI o que ficou muito claro foi que foi uma briga política, né, entre um grupo de vereadores e a Prefeitura de Belo Horizonte. Sem habilidade dos dois lados para conseguir chegar a um acordo, né, buscar uma harmonia, a CPI não teve um resultado e agora ela pode se estender. Será que mais 180 dias são necessários? Será que a gente já descobriu, né, que o problema da Pampulha, o principal problema da Pampulha, como está bem escrito, né, no relatório do vereador Braulio Lara, são os 2 córregos, né, do Sarandi e do Ressaca, que saem de Contagem, passam por Belo Horizonte e desaguam na Pampulha. Então, assim, a gente sabe qual é o problema, a gente sabe o que precisa ser feito para corrigir, não precisa de mais 180 dias para ficar mais uma falazada, mais depoimentos, mais críticas e brigas políticas entre vereador e prefeitura. Ô Rita Mundim, aí o relatório do Braulio Lara foi rejeitado, porque tinha pedido de indiciamento lá do secretário Josué Valadão, os servidores. Aí foi rejeitado, vão fazer um novo relatório, tirando o Josué Valadão, tirando fulano, tirando prefeitura, tirando Copasa, tirando prefeitura de Contagem, mudou a relatora, aí ela tirou de pauta, aí mudaram integrantes da CPI para votar um novo relatório. Era para mudar o relatório, mudar integrantes para aprovar da forma que queriam, é isso? Bom dia. Ô Eustáquio, eu aqui como, né, quase que como ouvinte aí do relato que vocês fizeram, é um negócio, e aí como economista, é o que o Eduardo falou no início, as decisões políticas
tem consequências econômicas. E, nesse caso, elas são muito sérias, porque o que está se evitando é a responsabilização. Então, não vão responsabilizar ninguém, então acaba em pizza. E o mais sério, o que é necessário é responsabilizar, cobrar e resolver o problema. O Marcelo foi no ponto. Qual que é o problema? Todo mundo sabe, você não precisa nem todo mundo cheira o problema. O problema é esgoto. O problema é de responsabilidade, sim, da Prefeitura de Contagem, da Prefeitura de Belo Horizonte, da Copasa. Agora, a vontade de resolver o problema tem que ser política, porque o cidadão não tem a caneta na mão, não tem os órgãos fiscalizadores e executores na mão. Então isso é uma vergonha de omissão. Cada um no seu papel sendo omisso, a Prefeitura se omitindo, a Câmara se omitindo e nós cheirando o fedor da Lagoa da Pampulha e o impacto desastroso para o turismo, para a economia de Belo Horizonte, para o lazer, para o cidadão que vê um equipamento daquele, uma beleza daquela que em qualquer lugar do mundo seria ponto de atratividade turística o ano inteiro, ser largado por falta de coragem política de responsabilizar e resolver o problema. Agora, só mais um ponto aqui para a gente finalizar esse assunto. Eu sei que faz parte do rito, do regimento da Casa Legislativa, o relatório de uma CPI ser aprovado pelos pares. Mas será que haveria necessidade mesmo? Não seria interessante? Fez o relatório e entrega-se esse relatório para a autoridade competente, que é o Ministério Público. O Ministério Público avalia se tem fundamento ou não, se tem consistência ou não. Por que os pares têm que aprovar o trabalho de investigação feito por uma comissão, hein, Marcelo? Eu estava que a gente parte da questão técnica para a questão política, né? Porque se um relatório sai da Câmara sem ser aprovado, né, rejeitado pela maioria, esse relatório perde força política. Só que o Ministério Público, mesmo com esse relatório não tendo sido aprovado, pode abrir uma investigação e apurar se realmente houve, né, responsabilidade, se houve algum crime cometido pelos agentes públicos envolvidos. Então, virou uma briga muito mais política do que realmente técnica. Porque se o Braulio Lara já informou que vai levar esse relatório para o Ministério Público, não teria necessidade de uma nova CPI, não. Aí o Ministério Público vai avaliar, não, tem fundamento ou não tem. E eu quero reiterar, é pena que o Júnior não está aqui, né? O Júnior está resolvendo um problema de força maior, porque eu precisava dizer, Júnior, apesar de você ser descrente e eu crente, eu quero lembrar que, apesar do imbróglio, o relatório está pronto e vai para o Ministério Público. Se houver, de fato, irregularidade, já é meio caminho andado. Eduardo, deixa eu emendar